hipnotizador ou hipnotizadora de serpentes. Eu sou um hipnotizador de serpentes. Ou eu sou uma hipnotizadora de serpentes. Mais uma ferramenta poderosa e prática para a vida de vocês. Levanta a mão aqui, quem já em algum momento da sua vida percebeu que você estava falando e não conseguiu prender a atenção dessa pessoa ou claramente não estava interessante para essa pessoa. Levanta a mão. Ótimo. Eu quero saber uma circunstância real. Você lembra? Tipo, a circunstância? Se não lembrar, passa para outra pessoa. E você lembra e você volta. Quem lembra de uma circunstância específica? Reunião. Às vezes você quer falar um posicionamento e às vezes as pessoas não querem ouvir. Lembrei. Ambiente de trabalho também, e fui falar, e aí eu percebi que a pessoa já pegou o celular e olhou, e aí automaticamente, até lembro daquele exercício que a gente fez do latido, que eu quis falar rápido as palavras para terminar logo, porque eu vi que a pessoa não estava prestando atenção. É um cara interessante que desistir para cair fora. Quem lembra de outra circunstância? Eu lembro de ontem com meu pai, eu querendo contar um caso pra ele, uma situação, e ele não tava ali. Aí eu procurava e ele não tava ali. Até quando eu perguntava alguma coisa, meio que as respostas dele não tinha nada a ver com o que eu perguntei. Eu falei, não tá aqui, eu vou ficar quieto. Que saco, hein? As DR com o Michel. As ideias com o Michel. Nossa senhora, é impossível. Você vai sair também pra mulhertinha. Você sabe que pela linguagem corporal não vai dar Você sabe que já deu. você sabe que ali vai. Todo mundo vai pra Amizade forever, né? Perfeito. Caramba, essa aula é magnífica, gente. Escuta isso. Alguém lembra mais uma? A última? Minha filha, né? Escuta, não quer escutar? Muito magnífico saber disso. Anotem aí. A sigla PNL. Dentro do estudo da programação neurolinguística, os grandes estudiosos, criadores, constataram que as pessoas processavam a forma de ver o mundo de maneiras diferentes. E quais são essas maneiras diferentes, Cris? Todos nós temos os 5 sentidos. O visual, anotem aí. 5 sentidos, destaquem isso. 5 sentidos. O visual, o auditivo, o sinestésico, o olfato, o gustativo. Através desses 5 processos, dessas 5 modalidades, nós processamos as coisas que vêm do mundo externo. Então todos nós, obviamente, temos essas 5 modalidades. Tem pessoas que não enxergam, outras que não escutam, mas falando especificamente de nós aqui, nós temos essas 5 modalidades. Visual, auditivo, Sinestésico sinestésico. e sinestésico, que é o sentir, as sensações. Quais são as outras, Cris? Olfato, olfativo e gustativo. O gosto, o paladar. Pulem uma linha e registrem. Mesmo tendo essas 5 modalidades, tem 3 modalidades que são as mais fortes para representarmos e absorvermos as informações do mundo. Quais são essas 3 modalidades? Visual, auditivo e sinestésico. Através do olfato, nós conseguimos ali perceber algo que esteja próximo, do gosto também. Mas 90% das experiências que vêm do mundo, os relacionamentos, o que você vê, o que você sente, é através dessas 3 modalidades. Visual, auditivo e sinestésico. Beleza, Cris? E como isso pode me ajudar? Levanta Emerson, Alê e Gui. Fiquem os 3 aqui no palco, por favor.
Quem está com caderno, aproveita para registrar. Parece que vai ficar para sempre na memória, mas não fica. O Emerson é uma pessoa imagética, o Gui é auditivo, e o nosso amigo Alê é sinestésico. Todos nós temos as 5 modalidades. Das 5 modalidades, 3 sobressaem, vocês já sabem, visual, auditivo e sinestésico. E dessas 3 modalidades, em cada pessoa, uma se sobressai. Uma é mais forte que as 3. Então é um funil. Nós temos as 5. Das 5, para representar a forma que nós enxergamos e sentimos o mundo, tem o meio do funil. Qual que é o meio do funil? 3 modalidades, as mais fortes. E na pontinha do funil, tem uma que é mais forte. Então, a modalidade mais forte entre as 3, no Emerson, é o visual. Ele processa o mundo através de imagens. O nosso amigo processa o mundo através do áudio, do que ele fala para si mesmo, como ele enxerga e ouve o que vem do mundo externo. E nosso amigo é um cara sinestésico, é um cara do toque, das sensações. Ele sente muito, certo? Nesse exato momento aconteceu um acidente. Baram, baram, bam, bam, baram, bam, 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 blau! Acidente de moto. Os 3 viram um acidente em tempo real. O mesmo acidente, no mesmo local, Mari. No mesmo local. Mas aí começa a grande sacada. Os 3 juntos, conversando, viram um acidente. Mas, se você perguntar desse mesmo acidente primeiro para a pessoa imagética, que processa o mundo através do visual, ela vai retratar para você o acidente através do que, gente? Das imagens. Das imagens. Como que foi o acidente? Nossa, eu vi o cara bater a cabeça. Nossa, eu vi o quanto de sangue saiu. E aí você vai perguntar do mesmo acidente para o cara auditivo, ele vai processar através do quê? Desculpa? Dos ouvidos, dos sons, do áudio, certo? Como que foi o acidente? Meu, eu escutei a batida. A ambulância chegou e quando eu escutei a sirene também eu vi o cara gritando, chorando. E aí você vai perguntar do mesmo acidente para uma pessoa sinestésica, ele vai processar a partir do quê? O que ele sentiu. Sensações. Como que foi o acidente, Ale? Cara, eu senti um calafrio. Eu me senti impossibilitado de não poder ajudar aquela pessoa. Eu fiquei me imaginando no lugar dele, é por isso que eu não gosto de andar de moto. E por que hipnotizador ou hipnotizadora de serpente? Podem sentar, por favor. Já pega um caderninho que vocês lembram que eu falei, pode anotar. Porque se você entende esse processo, que as pessoas representam o mundo de uma forma diferente, através de uma modalidade específica, você começa a perceber que literalmente nós somos diferentes, principalmente para absorver informação. Como assim, Cris? Vou usar a Mi de novo. Eu e a Mi começamos a namorar. E nos primeiros 18 meses é o tempo que a paixão, que é aquele fogo, dura. Depois ela fica morna e fica só o amor, se tiver de fato o amor no relacionamento. Certo? E o que acontece? Eu não tenho o conhecimento sobre essas 3 modalidades. Mas a Mi é uma pessoa imagética e eu sou uma pessoa auditiva. Mas como você está no fogo do relacionamento, você inconscientemente supre todas as modalidades. Você dá presente, eu dou presente pra mim, eu abraço ela, toque, eu falo coisas maravilhosas. Ela vê, enxerga eu fazendo muitas coisas. E aí o que acontece? Essa pessoa está se comunicando a partir da sua modalidade. Porque ela está fazendo as 3, ela não sabe qual é, mas como ela está no fogo fazendo as 3, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Por que parece que ela nasceu pra você? Por que você ama estar com ela? Porque ela está alimentando a sua modalidade. E aí passa os 18 meses, o fogo da paixão começa os atritos. Por quê? Frases do tipo, você não é mais o mesmo do início. Não sei, você não está mais demonstrando o amor. Se eu sou uma pessoa auditiva e ela é imagética, depois que esfria, eu começo a me comunicar a partir da minha modalidade.
Então eu sou o cara do áudio, eu começo a falar a partir do áudio. Ela é de imagens, mas como eu esfriei e só me comunica a partir do áudio, ela não vê eu fazendo coisas. Eu não entrego mais um buquê. Mas eu demonstro a partir da minha modalidade. Então eu falo coisas pra ela. Ei, eu te amo, como assim? Eu tô estranho. Eu vivo dizendo que você é maravilhosa. Eu vivo dizendo o quanto eu te amo, mas isso não é o suficiente. Porque o que sobressai nela não é o auditivo, é o imagético. Quem foi que falou da filha brigar com a filha? Se a sua filha é uma pessoa sinestésica, ela precisa que você esteja mais com ela. Ela precisa que você dê mais abraços. E aí você é uma pessoa imagética. Você processa através de imagens. Como você não sabe a modalidade dela, você sempre vai gerar conflito na comunicação. Sempre vai ter conflito. Mas ela é mesmo de gostar de abraço. É modalidade. Cris, entendi. Que informação interessante. E como isso me ajuda na comunicação? Gente, presta atenção. Anotem isso. Pessoas imagéticas processam o mundo através de imagens. Isso você já aprendeu. Então você vai anotar aí. Pessoas imagéticas falam muito rápido e alto. Então, pessoas que processam o mundo através de imagens, elas falam muito rápido e alto. É aquela pessoa que fala meio assim alto, sem perceber o volume, mas fala um pouco rápido, que ela quer explicar para vocês como que funciona essa ferramenta para vocês serem encantadores de serpentes. Oremaninha. Pessoas auditivas, elas têm um tom equilibrado. Não fala muito rápido e nem muito lento. E também o volume dela está dentro de um equilíbrio. Não é aquele volume baixinho, também não é aquele alto, é um equilíbrio. São pessoas que falam de uma forma até sofisticada. Pulei uma linha. Pessoas sinestésicas. 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 Com C, gente, por favor. São pessoas que falam muito baixinho e bem devagarinho. Então, pessoas sinestésicas, elas falam baixinho, assim, é uma coisa quase morrendo, dá vontade de dar um tapinha nela, acorda. Volta a viver, por favor. Vamos voltar no imagético. Pessoas imagéticas, elas inspiram no peito. Então você vai perceber, conversando com uma pessoa imagética, que ela inspira e o ar sempre para no peito. É uma coisa grande. É aqui, ó. É sempre aqui, ó. Então anotem isso. Pessoas imagéticas inspiram de uma forma rápida e curta e o ar sempre para no peito. Pessoas auditivas, elas respiram de uma forma orgânica. Então você não sabe se ela está respirando profundamente e também claramente ela não está respirando de uma forma que você consiga ver o peito dela se movendo. Ou o ar para no peito ou ele vai para a barriga. Você não sabe onde que o ar está indo, você sabe que ela está respirando. Então é uma forma orgânica de respirar. E pessoas sinestésicas, elas respiram profundamente. Você está conversando com alguém sinestésico, você vai perceber que em alguns momentos ela... talvez até de uma forma inconsciente. Quem já terminou, pula uma linha, coloca aí como um título centralizado. Frases predicadas. Frases predicadas. Registrem aí. O que são palavras predicadas? São palavras de processos como verbos, advérbios, adjetivos. Palavras predicadas são palavras como verbos, advérbios, adjetivos. Pode colocar um parênteses aí. Que as pessoas utilizam para processar as suas experiências internas. Então, palavras de processos são palavras como verbos, advérbios,
ou adjetivos, coloca um parênteses, Suas experiências externas? internos, que as pessoas utilizam para representar as suas experiências internas. E aí essas palavras estão relacionadas com as modalidades visuais. Anotem isso. Essas palavras predicadas estão relacionadas às palavras. Desculpa, essas palavras predicadas estão relacionadas às modalidades visuais, imagética ou sinestésica. Quem já terminou, pula uma linha e escreve imagética. Coloca 2 pontinhos. Exemplos de palavras predicadas, de pessoas que processam o mundo através de imagens. Quando você está conversando com pessoas imagéticas, se você de fato começar a escutar ela, você vai ver que as palavras estão relacionadas às imagens. Isso são palavras predicadas. Então, alguns exemplos de palavras ou frases predicadas. Anotem aí. A luz devela. Lumaninha, bonita como uma pintura. A palavra clarear. Eu já falei a luz de vela? Já? Já. Acabou de falar. Tá, acabei de falar, né? Bonito como uma pintura, são exemplos. Mas se você conversar com as pessoas e começarem a perceber, elas soltarão palavras dentro da circunstância ou da realidade de vida delas. Pula uma linha. Auditivos. Exemplos de predicados. Os auditivos. Ouça-me. Dizer a verdade. Me diga as suas reais intenções. Pulomania, pessoas sinestésicas, exemplos. Pessoas sinestésicas, exemplos de palavras predicadas. Cabeça quente. Hoje eu estou de cabeça quente, sensação. Outro exemplo, discussão acalorada. Eu já tive uma discussão acalorada com minha chefe. Meu Deus, que discussão foi essa? Acalorada, sensação, calor. Estar perto. Eu preciso estar perto daquela pessoa. Eu gosto que estejam perto. Eu gosto que estejam por perto. Vocês entendendo esses recursos, nós chegamos aqui na cerejinha do bolo. Visualizem isso. Vocês estão em uma reunião de negócios, você está em uma paquera, você está fazendo uma apresentação na faculdade, você está tentando passar em uma entrevista que todos estão disputando, você vai apresentar resultados, Claudião. E tem inúmeras pessoas. Se você sabe que tem inúmeras pessoas e agora você tem certeza que cada pessoa processa o mundo a partir de modalidades diferentes, se você falar em um tom, você vai conversar só com um tipo de pessoa. Naquela sala tem pessoas sinestésicas, auditivas e imagéticas. Eu sei que a sinestesia é processada através da fala um pouco mais lenta. Então eu estou conversando e me conectando com as pessoas sinestésicas. Eu sei que se eu falar um pouco mais alto e mais rápido, eu estou automaticamente me conectando com pessoas imagéticas. E talvez não, certeza. Se eu baixar o tom e deixar mais equilibrado, Deb, eu estou conversando com as pessoas equilibradas. E quem são elas? As auditivas. E aí, se você se comunica tudo no mesmo tom, fica desinteressante para quem?
para as pessoas que não estão dentro dessa modalidade. Se eu só falo rápido, eu me desconecto de quem, gente? De duas modalidades. Ó, se eu só falo rápido, sempre, rápido e alto, quem que eu estou deixando de fora? Sinestésico e o? E se só falo naquele tomzinho indefeso, baixinho, aqui calminho? Estou deixando quem de fora? Imagético e o? Ótimo. E se agora, quando eu for apresentar um conteúdo, fazer uma paquera, a paquera você pode identificar qual que é o perfil dela, é mais fácil quando é uma pessoa. Através da fala, como ela respira, na velocidade, é um exemplo, tá? Que você deu. Mas, uma multidão de pessoas, como que eu deixo a minha fala mais interessante? Como que eu prendo a atenção? Hipnotizando a serpente. Quando nós falamos de hipnotizar a serpente, vocês lembram de uma pessoa tocando uma flauta. Quando você tem esse poder de hipnotizar a serpente na comunicação, você transita entre as modalidades. Como que você faz isso? Essa aula está sendo maravilhosa e eu quero que vocês percebam apenas uma coisa. Que essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês agora são ferramentas que podem mudar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas, Fê. Se você perceber o quão delicado e cirúrgico é isso, BUM! A sua vida pode mudar, porque a sua apresentação vai ficar mais interessante. Imagina só, Claudião, você hipnotizando pessoas através de uma fala um pouco elegante, um pouco rápida, um pouco lenta, e do nada, sem a pessoa perceber, ela está sendo hipnotizada, porque você está se comunicando através da modalidade dela, da modalidade dele, e da modalidade dessa maravilhosa. Então perceba como eu transito entre as velocidades e, sem perceber, as pessoas estão dentro. Porque além de uma modalidade se sobressair através de uma pessoa, ela ainda tem as outras duas. Imagina você conversar dentro da modalidade dela e também transitar no inconsciente dela nas outras modalidades. Quem percebeu o que eu fiz aqui? O que foi? Que você falou rápido, baixo, e quando você fez boom, eu imaginei uma bomba. Ótimo. Você vê que tem palavras que são gatilhos, né, para essa transição. Sim. Por exemplo, imagine só, você está já entrando na pessoa que é imagética. Aí você ouça só, aí você já chama a pessoa auditiva. E aí vai, através dessas palavras, são meio que gatilhos. É isso? Palavras predicadas, você utiliza as palavras predicadas, não só as palavras. O volume, alto, médio, baixo. E o terceiro, a velocidade. Anotem isso. A base para hipnotizar, escrevam isso. Vai ficar forte na cabeça de vocês. A base para hipnotizar a serpente, escrevam isso. A base para hipnotizar a serpente. Pilar 1. Palavras predicadas. As palavras que as pessoas utilizam para processar o mundo internamente. E aí, se ela for imagética, vocês já pegaram uns exemplos, auditivos também, sinestésicos também. Pilar 2. Depois das palavras predicadas, eu tenho que trabalhar o volume da fala. É um volume muito alto? Ou é um volume muito baixo? Ou é um volume já mais médio? Uma coisa mais leve? Pilar 3. Velocidade. Eu falo muito rápido ou eu falo um pouco baixo? Ou eu falo equilibrado? Como que eu uso isso ao meu favor? Entendendo que, falando muito rápido, eu estou me conectando com imagéticas. E falando muito devagarzinho, eu estou me conectando com as pessoas sinestésicas. E falando equilibrado, eu estou conversando com o auditivo. Então, esses são os 3 pilares para hipnotizar a serpente. Agora, geral, anotou? Tati, levanta, por favor. Vem, Douglas. Eu não vou detalhar isso, porque isso faz parte do ONA 2.0, mas isso entra na persuasão e eu vou mostrar para vocês como isso é poderoso. Tá bom? Vem pra cá. Senta aqui.
Eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazer o ONU 2.0, gente. Vocês vão amar, vocês vão aprender coisas magníficas. Então vocês vão aprender uma coisa poderosa, que é a continuidade disso. Eu sou o promotor, você é a advogada de defesa. Ele matou a Rô porque ela se atrasou muito e não aguentava mais. Então você vai defender ele, certo? Pode começar. Peraí, volta aí. Matou por quê? A esposa dele se atrasava sempre Ah, tá. para ir para o curso. Ele detesta chegar atrasado. Eu falo logo isso pra uma advogada. É. Vai ter que defender. Começou, vamos lá. Defenda ele. Por que ele não tem que ser processado? Por que ele não pode pegar prisão perpétua? Porque ele agiu por legítima defesa. Causou. Vamos fazer melhor ainda. Ó, isso aqui é o júri. Tá bom? Fala para o júri. Então, ele é inocente porque ele agiu por legítima defesa. Ele todo dia era pressionado a fazer uma coisa que estava fora da fisiologia dele. Ele estava se esforçando muito e... Fala para o júri, você tem que convencer ele eles. estava se esforçando muito, mas ele era forçado toda vez que precisava sair a ter que ir rápido, e aquilo foi causando um nervoso muito grande dentro dele. E ela forçava muito, e ele, como não tinha como se defender, e um dia ele, assim, pra se Causou, defender, obrigado. explodiu, e foi isso, matou ela. Ótimo. Todo mundo escutou o que ela disse? Agora percebam, quem já achou aqui Suits? Sim. É uma série que já assistiu, né? Uma série de advogado na Netflix. Eu vou mostrar que um grande promotor e advogado que entende o que eu estou ensinando para vocês faz para ganhar casos, até impossíveis como esse, quando depende do júri. Vocês são o júri, certo? Eu vou começar. Prestem atenção, vai ser bem didático. Ok. Excelência, com licença. A primeira coisa que eu quero que vocês visualizem é as duas crianças que ficaram para trás. Eu quero que vocês imaginem essas crianças chegando na faculdade, se formando, e elas olhando aquela cadeira que era para a mãe estar sentada, vazia. E aí eu quero que vocês escutem. Eu não quero muito, eu quero que vocês escutem. Aquelas crianças se perguntando, por que a minha mãe não está aqui? Eu quero que vocês escutem mesmo. Jovens de 20 anos se formando e se perguntando, depois da formatura, o porquê a minha mãe não está aqui. Aí você olha para um cidadão como esse, e sério, que vocês não sentem o que é essa dor? Vocês têm filhos? Se vocês não tiverem filhos, vocês têm mães? O que você sentiria se vocês perdessem alguém assim brutalmente? Eu transitei entre as 3 modalidades só com palavras predicadas. Conseguiram sacar? Sim. Agora imagina, palavras predicadas mais volume e velocidade. A grande questão aqui, júri, é se de fato vocês entendem que não é a vida desse grande homem que está na mão de vocês, mas sim a das pessoas que estão lá fora, morrendo todos os dias por conta de um homem como esse. Hipnose, persuasão. E as pessoas nem entendem o que está acontecendo. Eu coloco elas dentro de uma bolha, conduzo, lembra do barquinho no mar? Eu conduzo para onde eu quero que elas vão e cabum! Eu ganho o caso e muita grana. Pode sentar, obrigado. Perguntas? Cris, numa apresentação presencial eu entendo que é um pouco mais fácil de você falar, alterar o tom de voz, mas e numa apresentação virtual? É a mesma Funciona coisa. também? É a mesma coisa. É. Porque o que você está fazendo... Ó, entenda, quando você está em uma apresentação presencial, a diferença é a sua energia, a sua presença. Porque isso são comandos para o inconsciente, para o cérebro das pessoas. Então o que a pessoa precisa é apenas escutar. Então pode ser um áudio no celular, pode ser um vídeo gravado,
E ao vivo o seu poder é maior ainda. Porque você consegue ver, caso a pessoa esteja com a câmera ligada, quais são as reações. Por isso que, mesmo ao vivo ou não, o que você precisa é ver a pessoa. Quando você vai falando, você vai percebendo o estado do corpo dela mudando. Então você sabe quando está dando certo. Se você percebeu que não está dando, você tem que usar outras ferramentas. Caramba, eu sei que ela é visual, estou falando rápido, não está funcionando. E se eu tentar me comunicar através de palavras predicadas? Deu para sacar? Lembra que você está conversando não é com o físico, é com o cérebro de um ser humano. Você está dando comandos para ele. Então ela só precisa escutar. É assim que a serpente é hipnotizada. Ela só precisa escutar a flauta. Agora eu entendi por que eu tenho agonia quando a pessoa tá falando muito devagarzinho. Porque não é só modalidade. Porque eu tinha dúvida, né? Agora não tô mais, porque eu cheguei aqui, eu já comecei a ver as coisas. Cheguei a tudo. Cris, por isso O que visual às chama vezes atenção. curso online também, a gente tá assistindo e fala, meu, esse cara não tem uma didática legal, né? Justamente. Não quer dizer... Nossa, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque tem sim, gente, cursos bons de comunicação online. Ai, eu preciso para o físico. É óbvio que o físico nunca será substituído. Tanto que nós temos o nosso curso online e é maravilhoso. Ferramentas poderosas e a pessoa só precisa fazer o que vocês fazem. Porque as pessoas, eu já respondo, assistem vocês, eles olham as fotos, eles acham que vocês destravam aqui, mas não é. Se vocês não fazem as ogivas na casa de vocês, sozinhos, vocês não destravam. As pessoas acham que é o físico, é o Cris aqui. Eu só dou a bombinha. Quem explode ela na semana é vocês. E é isso que faz vocês crescerem, não é vir pra cá. E aí quando você fala disso, é justamente... Porque para alguém, pode perceber, um curso de R$2.000 de alguém online. Para outros, nossa, que incrível! Que didática incrível, você vê depoimentos. Eu fui transformado, pode comprar, eu confio nele. Aí você compra. Nossa, que merda de curso. Não é ruim. Só não está dentro da sua comunicação. Claro, tem cursos ruins, mas vocês entenderam a analogia, né? Só não é interessante assistir, é chato ver aquele cara falando muito calmo, aquele cara muito duro. Ou um cara muito explosivo que fala muito rápido, às vezes incomoda. Se você... Muitas vezes alguns cursos de programação que eu vou assistir, compro alguma coisa, a pessoa fala tão devagar que eu vou lá e eu coloco até no rápido? Isso, no rápido. Aí fica normal, né? Isso, aí fica normal. Eu tive uma experiência assim na linha que o Douglas está dizendo, que foi quando eu terminei meu curso, começou a pandemia, eu estava no término e fomos para online. E com os mesmos professores que eram presenciais. Alguns professores, eles não eram didáticos, online e presencial era. Então a gente bugou. Inclusive, diferente, né? a gente se reuniu, os alunos, fizemos um grupo na pandemia e a gente ficava falando, gente, esse professor, ele era um professor presencial e online ele era totalmente diferente. Falava muito rápido, ou às vezes muito calmo, ou às vezes não conseguia dar aula corretamente, de forma que ele dava no presencial. E a gente ficou sem entender nada. E o que aconteceu é isso que você está explicando. A pessoa, ela não sabia usar essas 3 ferramentas. Total. E também tem uma outra questão. O Cana fala algo muito interessante. Que muitos gênios, professores de faculdades, quando foram para o online, viraram analfabetos. Porque não é tão simples se relacionar com a câmera. Sim. Não é só ter o conhecimento. Aí se perde porque a câmera é difícil e já não usa as ferramentas. Literalmente, vira uma outra pessoa. O corpo é outro. Perguntas? E como a gente identifica, por exemplo, que um cliente vai conduzir uma conversa com uma pessoa apenas. Como que a gente identifica qual seria a modalidade dela? Eu sei que tem essas características, mas às vezes numa conversa rápida a gente não consegue perceber. Agora, por exemplo, eu entendi que eu sou totalmente imagética. Sim. Mas em determinadas situações eu tento me conter, porque eu sei que eu falo alto, que eu falo rápido, então eu tento respirar e falar de uma forma mais contida. E eu acho que isso acontece naturalmente com outras pessoas também. Então, se ela estiver se contendo, como que eu vou identificar qual a modalidade dela? Pegue um caderno. Uma outra ferramenta da programação neurolinguística para você identificar no 1 a 1. Quando você está conversando com pessoas imagéticas, só coloquem aí, imagético.
Quando você está conversando com pessoas imagéticas, elas vão buscar informações, como todo mundo vai antes de responder, mas através do olhar, você consegue identificar se ela é sinestésica, imagética ou auditiva. Me olhe. Quando você está conversando com alguém imagético, a todo momento, ela busca informações olhando para cima. Anotem isso. Quando ela olha para a esquerda, ela olha para cima, para a esquerda, me olhem para vocês verem a imagem. Para cima, para a esquerda, ela está recordando algo que ela já passou. Cris, pode repetir, por favor? Sim, anota aí. Imagético. Aí 2 pontinhos. Pessoas imagéticas, quando você está conversando com elas, elas olham para cima. E aí tem 2 planos. Eu estou conversando com alguém e a todo momento ela faz isso, olha para cima. E aí, o para cima pode ser para 2 pontos. Se ela olha para cima, para a esquerda, ela está recordando algo que já existe nela, uma memória. Canhoto também. Isso pode variar. Através da palavra predicada você consegue aprofundar. Porque se for canhota, ela pode olhar para a direita para fazer o contrário. Mas isso é bem atípico. Se você não conseguir identificar através do olhar, você vai para a velocidade ou as predicadas. Quando a pessoa olha para cima, para a direita, ela está criando algo novo. Uma pessoa imagética, ela olha para cima. Para a esquerda, recordação. E para a direita, ela está criando algo novo. Então você está no 1 a 1. Você não conseguiu pegar a velocidade dela. É confuso para você. Ela não fala tão alto e tão baixo. Você não sabe ainda. Caramba, não sei. As palavras que ela utiliza, as predicadas, você não identificou se ela usa umas coisas mais visuais, auditivas. Você vai começar a conversar com ela fazendo o contato visual. Então, através do contato visual, você vai perceber. Se no diálogo você percebe que o olhar vai muito para cima, é um exemplo, tá? É visual, você já sabe que ela é visual. Ou você tem uma quase certeza. Então, você começa a comunicar a partir de palavras predicadas na imagem. Entende? Você percebeu que ela é visual. Caramba, você consegue se enxergar com... Você faz um lance de aparelho? Aparelho não. Estética no dente. Aí você está tentando vender para ela e para a filha. Você percebeu que ela é visual? Você consegue se visualizar, você e sua filha com um lindo sorriso, passeando na Disney? Ela é auditiva? Percebeu que ela é auditiva? Eu vou falar o auditivo já. Imagina a sua filha feliz todos os dias falando auditivo. Mãe, estou amando meu sorriso. Entende? Vamos lá, pessoas sinestésicas, elas olham para baixo. Pessoas sinestésicas, quando você está conversando, ela olha muito para baixo. E aí, o olhar para baixo, para a esquerda, anotem aí, é a sinestesia. O olhar para baixo, para a direita, pode ser sinestesia ou um diálogo interno. Ela está se escutando. Sinestesia, olhar para baixo. O olhar para baixo para a esquerda, me olhem. Aqui, ó. Olhar para baixo para a esquerda, sinestesia. Emoções, sensações, o sentir. O olhar para baixo para a direita, tanto pode ser uma intensificação da sinestesia ou um diálogo interno. Pessoas auditivas. Elas não olham para cima e nem para baixo. Ou é para a esquerda ou para a direita. Quando a pessoa auditiva está olhando para a esquerda, ela está recordando algo. Ela está escutando algo, ela está acessando algo que ela já sabe. Ela está tendo uma experiência familiar. E quando ela olha para a direita, ela também está criando um novo diálogo. E lembrem-se, nós todos usamos esses olhares, mas tem um olhar que é mais forte, é a mesma coisa. Me olhem,
Você está conversando com a sua namorada, Fê, e aparentemente você acha que ela te traiu. Olha isso. Você aparentemente acha que ela te traiu. Você sabe que ela é uma pessoa imagética ou não. Mesmo se ela não for. Se você começar a estimular perguntas de imagens, igual eu fiz com o júri, ela é obrigada a pegar imagens. E aí se você acha que ela te traiu ontem, ela falou que foi pra faculdade, não foi. Você pergunta, como foi a faculdade? Onde que você estava ontem às 8 horas? O que ela vai fazer? Ela vai olhar pra isso. Se ela está mentindo, vamos ver se vocês entenderam. Se ela está mentindo, você pergunta, você estava mesmo na faculdade? Se você estava, que horas que, sei lá, em que aula você estava às 8 horas? Ela precisa recordar a imagem desse lugar que ela criou. E se ela não estava na faculdade, estava em outro lugar, ela precisa criar uma nova imagem para falar, para comunicar. Então se ela vai criar uma nova imagem, ela vai olhar para a esquerda ou para a direita? Direito. Então quando você está conversando com alguém e faz uma pergunta que ela é obrigada a retratar uma imagem, se ela olhar para a direita, tentando toda hora recapitular a imagem, ela está mentindo. Porque quando ela olha para a esquerda, ela só acessa o que ela já tem, o que ela já viu. Para a direita, ela está criando. Quando você está muito triste e você fica forçando aqui o olhar para baixo, você intensifica essa emoção negativa. Agora, se você está triste e olha para cima, é disruptivo. Você quebra essa emoção do sentir. Sabe aquele peso, aquela tristeza? Pode perceber. Quando você entra nesse estado, você está olhando para baixo. Pensando na vida. Mas se você endireita o seu corpo, ativa um PDP e começa a olhar para cima, você começa a ter acesso a imagens. E aí você entra em um recurso fortalecedor. Tudo bem? Faz sentido? Perguntas? Eu sou muito visual. Eu presto atenção em muitos detalhes. Em tudo na vida. Em filmes, trabalho, qualquer coisa eu presto muita atenção, muito visual. Mas eu falo muito alto. Inclusive foi uma das reclamações da minha esposa nos votos. E muito rápido. Eu posso ser visual e imagético ao mesmo tempo? O visual e imagético é a mesma coisa. Ah, é? Eu não entendi a pergunta, Então, a minha pergunta é essa, eu posso ser, o visual e o imagético é a mesma coisa? É uma modalidade. Entendi. Só é um nome diferente. O visual processa o mundo através de imagens, aí você acaba sendo uma pessoa imagética. Entendi. A sua grande questão é, agora que você sabe que existe essa modalidade, você precisa colocar em prática, ou seja, adicionar novos recursos no seu corpo. Lembra o que o Fê disse? Cara, ficar um pouco estressado, ser agressivo já é mais difícil, não tem esse recurso. É a mesma coisa, você ainda não tem, caso pratique, ainda não tem o recurso do auditivo e do sinestésico. Se já é tão forte em você a imagem, você precisa focar em diminuir o volume, diminuir a velocidade. E no início é grotesco, você se sente não natural, mas você precisa passar por isso para acionar os recursos novos, e aí entra no que o Fê disse, novos caminhos neurais. A primeira vez é mecânico, a segunda já vai ficando mais natural. Se você pratica mais, vai ficando mais forte esse caminho neural, e aí vai ficando orgânico, e aí você vai conseguir conscientemente falar alto no voto, e quando você perceber que a Débora está olhando, você diminui. Uma coisa mais... Ô Cris, você falou que a gente sempre tem um modo mais aflorado, né? Por exemplo, o imagético, o sinestésico, enfim. Pode ser que, vamos supor, hoje eu estou falando com você e o seu modo imagético está mais aflorado. E semana que vem eu esteja conversando com você e eu percebo que o sinestésico esteja um pouco mais aflorado ou não? Uma pessoa tem um modo na vida. É um modo na vida. Isso é forte. Porque, entenda, como eu disse, todos nós temos os 5. Dos 5, para processar o mundo, tem os 3. Dos 3, na ponta do funil, tem um que é mais forte. Isso é forte, cara. Para a vida. É, para a vida. E a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação. E quem tem, manipula. Por isso que a grande multidão sempre é manipulada por grandes oradores. Tanto para o bem, tanto para o mal. Quem eu percebo que faz isso, o Clóvis de Barros, não sei se vocês já viram palestras dele, ele faz muito isso, tem hora que ele grita, tem hora que ele abaixa o Total. Já viu? Na igreja, aquela gritaria, tem pessoas que... Eu sou cristão, tá? Eu respeito o que vocês acreditam, mas eu sou cristão. Na igreja, tem pessoas que usam isso para o mal. Para, de fato, manipular as pessoas e só capitalizar a parada. Tirar recursos de pessoas.
E pode ver, os que de fato, se vocês pesquisarem, tem lá, tal fulano foi pego traindo a esposa e ele tirava muita grana da igreja. Tal fulano foi descoberto que ele tinha uma BMW. Infelizmente tem essas questões que mancham assim o lance de Cristo, que não tem nada a ver. Mas por que eu estou dizendo isso? Se vocês pesquisarem pregação de fulanos que foram descobertos, eles são especialistas em hipnotizar cobras. Gritaria, desce, equilibrado. E aí depois que ele ficou nessa transição, surfando entre as modalidades, ele faz um pedido. Por que o pedido vem no final? Ele já conseguiu se conectar com geral. Geral já está achando ele um mestre. Geral já está se sentindo... Lembra no início da paixãozinha? Esse cara de fato tem alguma coisa diferente. Eu sinto algo. E quando não é espiritual, é emocional. Não importa de onde a pessoa esteja, você só precisa se conectar com o cérebro dela. E aí, cabum. Hipnose. É o que usa hoje nos vídeos, né? É o CTA que eles falam. CTA, chamada atração. No final você... hipnotizar. Só uma coisinha rapidinho. Da câmera, quando a gente fala na câmera, às vezes a gente tira uma foto e a gente tá sorrindo. Eu vi essa semana isso, a gente tá sorrindo. E quando você vai olhar a foto, você não tá sorrindo tanto. Porque a câmera, ela tira um pouco das nossas expressões também. Que massa. Eu não sabia disso. Nem eu. Quando eu tirava uma foto, eu falei, mas eu tô sorrindo. E já veio isso na minha cabeça, mas tô sorrindo. Por que quando eu olho a foto eu não tô sorrindo tanto? E aí eu vejo muito curso, aí eu vi uma pessoa falando que a câmera ela puxa muito as nossas expressões. Então tem que ter um jeito mais assim pra mostrar na câmera. Pode ver Tem que ser grande, né? Porque você pode ver quando você dá um sorriso, às vezes você dá um sorriso e você acha que tá legal o seu sorriso. Aí você olha a foto e não tá igual o que você quis passar. Aí fala que puxa na câmera. Caramba, isso é interessante. Eu achei muito interessante, por isso me chamou a atenção quando ele falou que o professor ao vivo, ele era de um jeito e aí passou pro vídeo e ele se tornou outro. Não pode ser que puxou alguma coisa das expressões dele, alguma colocação que ele não conseguiu passar no vídeo. Tem um fator que eu complementar, que a lente da câmera influencia na estética da pessoa. Então quando o fotógrafo sabe qual lente melhor tirar, ele ganha mais dinheiro, porque tem lentes que distorcem um pouco o rosto, pela milimetragem da lente. Então tem lentes que vão deixar você com uma aparência mais magra e tem lentes que vão deixar você com uma aparência mais gorda. Ou então, seja, sempre tem um desequilíbrio. Sim. Aí a ideia é 35 milímetros, porque é a lente que consegue mais encontrar o parâmetro real. É como se você estivesse vendo a pessoa. Mas se tiver mais milimetragem ou menos, isso dá uma distorção. Menos fica muito puxado, né? Tipo, a pessoa fica muito magra. E mais ela tende a parecer um pouco mais gorda. Mas também vai da pessoa que está tirando foto. Por exemplo, se a pessoa se sente muito magra e eu quero valorizar um pouco a bochecha dela, eu troco de lente. Então, a lente da câmera também influencia em como você, ao final da foto. Porque quando tiro com esse fotógrafo, eu me sinto bem. Por quê? Porque ele consegue usar a lente adequada. Tem a lente, olho de peixe, que é aquela que você vai... Expande, né? É usado mais para natureza, né, ambientes maiores, né? Aí para retrato a gente usa mesmo, 35 a 50, né? Ela vai simular o olho humano. E o celular também, acho que ela é um pouco mais aberta. Então ela tende a ficar... Você não consegue olhar realmente como você olha com os seus olhos, né? O celular, por exemplo, ele é uma lente mais... que você vai usar em diversas situações, né? Você vai usar para tirar um retrato, você vai tirar a foto do céu, da natureza, né? Então ela é mais... Mas é uma lente mais coringa, né? Isso é interessante. É um conhecimento, gente. Obrigado. Também o sorriso também, acho que tem a questão também do sorriso falso, né? Não tem uma coisa assim de... Sorriso falso. É que às vezes você tá dando uma gargalhada, você tira a foto, você vê. Não existe uma coisa, questão de você... As emoções também, aquele sorriso que... Falam que o sorriso, ele acompanha com o olhar. Você movimenta todo o músculo sorrindo. E também essa questão de você só sorrir com o seu músculo. Isso, você não traz emoção. Isso é real. Tenho trabalhado muito por atores e atrizes. Eu gravei um comercial em Goiânia ano passado é tipo umas Casas Bahias, mas só funciona no Nordeste. Novo Mundo, já escutaram falar?
Novo mundo. Tá, eu gravei esse comercial no passado e pra PicPay também ano passado. E aí tem um momento de vídeo, que é o comercial que você vê de 15, 20 segundos, e tem um momento de fotos, que é aqueles banners que aparecem, sei lá, em qualquer lugar. Gente, é tipo 100 fotos, pra eles pegarem só uma. E aí no meio de 100 fotos, você fica tipo 2 horas tirando foto, você tem que sorrir e tem todo um direcionamento. Até onde abrir a boca, o olhar, porque esse sorriso não é só uma pessoa feliz, tem que ter um sorriso certo para as pessoas enxergarem algo e esse algo afetar o inconsciente delas para atrelar a marca. Caraca. Aí sai aquela foto que onde você olha parece que a foto tá te olhando. Perfeito. Isso é uma das técnicas, o posicionamento do corpo, as cores das roupas. Parece que é orgânico, mas não é. É tudo muito pensado para ficar no seu inconsciente e quando você menos esperar, você está com algo da marca, comprando algo, consumindo adoidado. E aí entra nisso. Tem direção também, né? Uma direção mais espontânea de casal. Então, eu não vou fazer só pose, né? Vamos fingir que você está passeando aqui no parque, né? Total. Dá um abraço. Aí esse abraço, esse beijo, eu tenho que ficar muito, né? Por casal Vai entrar muita foto para pegar o momento. Tá, você que é fotógrafo, você só precisa aplicar o verbinho. Depois do verbinho, qual que é o segundo passo? A ação. E aí você vai despertar a emoção e a foto vai ficar com vida. É isso que as pessoas não entendem. Primeiro elas vão no físico, faça uma foto, fica assim que vai ficar bonito. Cria um núcleo. Depois fala para eles caminharem. Então, eu tenho um ensaio que tinha um pessoal tocando sax, vindo, né? E o casal super tímido, né? E eu consegui colocar eles no meio do pessoal tocando. Então ficou uma coisa hilária, assim, num parque, 2 taxistas tocando e eles dançando, eles dançaram, assim. Massa. E o parque todo parou pra ver. Então, assim, eu parei o parque todo pra fazer uma foto. E ficou muito legal, ficou muito bacana. Ficou uma coisa assim que... Você pode mandar no grupo pra gente ver? Manda. Massa, compartilha. E assim, a reação do pessoal vendo eles dançando, a minha reação, ele e o pessoal tocando também, olhando assim, falando, meu, o que é isso? Muito legal, muito bacana. E eu sempre procuro isso, né? Quebrar esse gelo, colocar o casal pra dançar. Então o pessoal acha que vai tirar foto. Não, eles vão ter uma experiência bacana. Ótimo. Obrigado por compartilhar. Mude de lugar na roda, por favor. Que horas são?